Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Ética e Política. Bom, ética e moral, por mais que se pareçam, não são a mesma coisa. Às vezes ouvimos falar que alguém não tem ética ou moral, como se ética e moral fossem a mesma coisa. Elas tratam de uma mesma temática, mas não são a mesma coisa. A ética é o estudo ou análise dos sistemas morais que estão presentes em nossa sociedade. Então, quando pensar em moral, pense em algo social. Adeque seu pensamento ao pensamento de sociedade. Pense na coletividade. A moral está ligada diretamente às regras sociais. Então, se a moral tem a ver com regras sociais, que são convenções sociais, que você vivencia no lugar onde você mora, se as regras estão de acordo com o lugar que você vive, a moral ela está ligada diretamente à cultura. Então, a moral do Brasil, por exemplo, é diferente da moral do Oriente Médio, da moral da China. Então, a moral é social, ela é coletiva, envolve regras sociais, envolve regras do ambiente, envolve a cultura, a coletividade de um ambiente. Então, tudo tem moral. Todo mundo tem moral. A moral não é individual, ela é coletiva, ela é permanente e presente para todo indivíduo. A moral, ela pode ser modificada, e quem define isso é a ética, que é a reflexão da moral. É como o indivíduo vai entender as regras. Então, ela é uma interpretação da moral. E como interpretação, ela pode ser alterada. Então, é como cada indivíduo vai entender as regras. Por exemplo, beber e dirigir. Beber e dirigir é a moral. Então, se, por exemplo, você chega para um conjunto de pessoas e pergunta se beber e dirigir é bom, provavelmente eles vão te responder que não. Então, isso é um conjunto de éticas. E o que é um conjunto de éticas? É a opinião que eles têm acerca da moral. Então, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ética é universal, a moral é particular. A ética é atemporal, a moral é temporal. O que você entende por política? Você acha que ética e política são duas palavras que não dá para conciliar? O que você acha, por exemplo, de um funcionário público que recebe propina? Por que a ética ou a falta dela contribui para a deteriorização da política? Nossa aula será guiada por uma perspectiva histórico-filosófica, sobretudo porque senão a ética perde a característica que a identifica, a partir dos nossos valores e princípios, para se tornar um conjunto de mecanismos voltados a resolver problemas de ordem prática. A ética, como parte da filosofia, vai além da política, iluminando os caminhos, dando uma unidade de valor e questionando suas práticas. Segundo Marilena Chauí, a palavra política foi utilizada a primeira vez por Aristóteles, no ano de 384 a.C. Ele dizia que o homem é um animal político, porque nenhum ser humano vive sozinho e todos precisam de companhia de outros. Bom, dessa forma, política se refere à vida na polis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos. Estes pontos, para Aristóteles, toda essa ação humana, por exemplo, cozinhar, trabalhar, vestir, é um ato de política. Já na sociedade moderna, Weber destaca duas concepções de políticas. A primeira é: por política, entendemos tão somente a direção do agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que exerce nesse sentido. Bom, nessa concepção, torna-se tolerável o uso da força ou violência pelo Estado, para a garantia do seu poder e da sua soberania e os seus ideários.
Segundo Weber ainda, o conjunto de esforços feitos visando a participação no poder ou a influenciar a divisão no poder, seja entre Estado, seja no interior de um único Estado. Então, dessa maneira, para Weber, qualquer homem que se entrega à política aspira ao poder. A política resulta da vida em sociedade, das ações humanas e das necessidades de organização dessa sociedade. Teoricamente, visa o bem comum de tal modo que se ative uma sociedade justa. Para os gregos, ética e política são a mesma coisa, ou seja, a política é a coroação da ética. O que nos parece atualmente é que não existe um ponto em comum entre a ética e a política, pois os padrões políticos que se manifestam, na maioria das vezes, conflitam com os valores éticos da sociedade. E esta cisão entre ética e política teve início com Maquiavel. Então, para Maquiavel, ética é questão de foro íntimo, política é a arte de conquistar e manter o poder. Ou seja, a ideia maquiavélica de que os fins justificam os meios levou à atual cisão entre ética e política. Os estudos da relação tempestuosas entre ética e política, desde a antiguidade até os tempos atuais, é uma viagem e quebra paradigmas a cada geração. Neste sentido, sabemos que os valores éticos tendem a se transformar, assim como a sociedade se transforma. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era considerada legítima. As pessoas não eram iguais entre si, e o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Outro exemplo que podemos trazer é que na Idade Média a tortura era considerada uma prática legítima, seja para arrancar confissões ou para castigos. Hoje tais práticas são indignas e rejeitadas pela maioria das pessoas, porque são consideradas imorais. Portanto, pode-se observar que não são apenas os costumes que variam, mas os valores que nos acompanham, as próprias normas concretas, as próprias ideias, a própria sabedoria. Já no Brasil, o que nós vemos são brasileiros descrentes da política. Acham que a política é algo ruim, algo perverso. Acham que a política está distante do cidadão, que é praticada por políticos profissionais e que geralmente é praticada contra a população. Com o disfarce de agir pelo bem de todos, esses políticos eles fazem com que cada vez mais pessoas percam o interesse pela verdadeira política. Isso é o que diz Marilena Chauí. Então, voltando, os romanos diziam: prefiro ser pobre no império rico a ser rico num império pobre. Então, devemos lembrar aqui que a política é essencialmente ética. E a relação entre ética e política não é só possível, como é necessária, porque senão a gente entra no que fala Santo Agostinho. O que seriam os reinos, ou seja, os governos, sem ética, senão um bando de ladrões? Enfim, a política e a ética junta podem melhorar a vida dos cidadãos. E podem melhorar isso como? Através do transporte, da saúde, da segurança, do lazer e da educação. Melhorando a vida do cidadão, isso vai provar que a ética e a política podem trabalhar juntas. Meninos, desenvolvam, por favor, a atividade do capítulo e até a próxima aula.